Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Respondendo Questões. Os vídeos que utilizo aqui como modo de estabelecer uma melhor interação entre nós. Vocês que acompanham essas postagens que eu faço, enviam comentários a respeito de vídeos como esse e de outros vídeos, das postagens que faço por escrito e distribuo no Facebook, na comunidade aqui de textos desse canal do YouTube, nas transmissões que faço a partir do WhatsApp. Então as conversas vão surgindo, as pessoas que enviam mensagens para o e-mail marcelovallaspaiva@gmail.com, né? Mensagens que chegam pelo Messenger, os comentários de modo geral, eles se transformam aqui em perguntas formuladas nesse modelo aqui e que dão espaço a esses vídeos. Vídeos que eu posto normalmente às segundas e quartas-feiras, excepcionalmente em outros dias, não é? Então, todos aqueles que quiserem participar desta conversa, enviem suas questões, façam comentários nesse vídeo aqui e utilize esses outros modos de comunicação para trazer as questões. Como sempre digo, o parâmetro único é respeito mútuo. Considere o seu interlocutor inteligente, são e honesto, e você poderá ter conversas sempre muito positivas com ele, sempre. E claro, preserve-se também de conversar apenas com pessoas que pensam isso sobre você. Se alguém chega para você e diz assim, você é um ignorante, não sabe, você é um burro, você... Tudo bem, decline dessa conversa, não é? Evidentemente. Ignorante todos nós somos, evidentemente, né? Sabemos uma ou outra coisinha, um pouquinho, né? E somos ignorantes a respeito de muitas coisas. Não há problema na nossa ignorância. O problema é quando isso é um elemento, né, de ataque à sua capacidade cognitiva. Porque se você é burro, não adianta. Não é verdade? Então, quando dizemos que alguém é ignorante a respeito de alguma coisa, bom é que possamos trazer o esclarecimento. E aí todos ganham, né? De modo saudável é assim. Então é esse, né, o cerne aqui, o limite, né, a barra para estabelecer, né, a nossa conversa aqui. Os temas são sobre espiritualidade, religião, modo de compreender a busca por Deus, sobretudo aqui desenvolvidos no caminho de Bhakti Yoga, conforme a luz de Sri Ramakrishna Paramahansa. Esse é o norte do canal. Mas nisso eu vou tratar de muitos temas que são caros a cristãos, muçulmanos, budistas, pessoas dos mais variados tipos de concepção. Então, muitas vezes, os temas tocam elementos sensíveis, né? As pessoas podem se sentir assim aviltadas em sua fé. Esse não é o objetivo. Muitas vezes eu posso ter falhado nisso e com a minha maneira de falar as coisas posso ter sido desrespeitoso, impreciso, e tudo isso é corrigível, não é? E eu posso me desculpar a respeito de qualquer coisa que tenha feito nesse sentido, mas há também aquelas coisas que são concretamente opiniões ou pontos de vista que são divergentes. E a gente deve tratar essas coisas todas assim, num espírito calmo, sereno, e atentando sempre para isso, que a conversa vai, né, ser permeada muitas vezes de divergências, de pontos, né, que não são conciliáveis em sua totalidade. Uma boa conversa não reclama a concordância absoluta sobre todos os tópicos, não. Pelo contrário, as boas conversas reclamam algum tipo de divergência, algum tipo de discrepância, algum tipo de
ponto variado, justamente para enriquecer aqui a nossa conversa. Mas a gente não pode confundir isso com a animosidade. A animosidade ela deve estar longe, né, da nossa conversação. Muito bem, meus amigos. É, Sei que muitas pessoas se cansam um pouquinho dessa primeira parte aqui, acham que eu já falei sobre isso. Eu já falei, mas muitas pessoas estão chegando agora, na verdade. Então é sempre bom. A gente não perde tempo, não. A gente só ganha quando tem esse tipo de aviso. Muito bem, meus amigos. Primeira questão, finalmente, de hoje. Um amigo perguntou: Prabhu Nityananda, amigo e discípulo de Chaitanya Mahaprabhu, era um avatar do deus Vishnu? Muito bem. Quem é Nityananda Prabhu? Quem é Chaitanya Mahaprabhu? Esses nomes, assim, né, muitas vezes são completamente exóticos e nunca antes ouvidos pelas pessoas que podem acompanhar um vídeo como esse. Por quê? Porque são nomes relacionados a uma tradição da Índia e que tem muitas tradições, né, e muitos nomes. Alguns são mais conhecidos, alguns menos. Mesmo os mais conhecidos são muito mal compreendidos, né? Porque aqui no Ocidente, né, a nossa maior tradição é o cristianismo, né? Então nós conhecemos muito pouco de outras tradições, né? Então exige aqui uma explicação. Começamos aqui com Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, também conhecido como Nimai Pandita, ou o Senhor Visvambara, ou Gauranga Mahaprabhu, ou Sri Krishna Chaitanya. Só para facilitar um pouco. É a mesma pessoa. Nascido ali no final do século XV, em, na região ali de Navadvip, Bengala, na Índia, é, esse indivíduo, homem, essa pessoa, nasceu e foi desde sempre visto como uma pessoa especial, não é? Haviam, né, previsões astronômicas, astrológicas, de que ele pudesse ser um grande santo, não é? E ele se desenvolveu como uma criança muito feliz, de pais amorosos e da casta bramânica, e foi educado dentro das tradições e religião da sua linhagem. E quando se tornou um adulto, se tornou um especialista em um campo filosófico, né? Muito voltado para o desenvolvimento da lógica, que era, na sua região, na sua cidade, o grande centro de difusão dessa filosofia, Naya Nyaya, uma filosofia muito voltada para a identificação lógica da filosofia. E ele se tornou um grande mestre, um grande professor, um erudito, alguém assim que é, se apresentava como uma pessoa capaz de responder e de confrontar adversários filosóficos e ter grande sucesso nisso. Só que num dado momento de sua vida ele encontrou a via da devoção ao Deus pessoal, e começou gradativamente a perceber que o seu grande estudo, a sua grande filosofia, a sua grande capacidade de discorrer sobre textos e citá-los e entender, né, lógicas e descrições etimológicas das terminologias, e nisso ver significados variados, era pouca coisa comparada com a busca amorosa, ansiosa por Deus. E nesse caminho ele começou a pregar, ainda que fosse um grande erudito, a prevalência do amor divino. Ele se casou, ele era um homem casado, era um pandita, né, um professor de filosofia, tinha alunos, tinha escola, mas ele começou a se dedicar muito à pregação desse aspecto, Bhakti Yoga. E nesse caminho a união a Deus pelo amor, ele começou a reunir pessoas e começou a conclamar a todos que todas as pessoas, de todas as classes e castas e gêneros e religiões, poderiam se unir no mesmo canto dos santos nomes de Deus, que são muitos, não é? Naquilo que era conhecido como movimento de Sankirtana.
Kirtana, cantar com instrumentos, né, em voz, em grupo, junto, andando, né, reunidos, congregacionalmente. Os santos nomes de Deus. E, como prática meditativa no amor a Deus, ele ensinava a contagem por um cordão de oração, chamado Japamala, né? Conta de repetições, Japamala significa isso, do Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama. Ou seja, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isso como contagem meditativa e, congregacionalmente, vários cânticos contendo os vários nomes de Deus. Nisso ele acreditava que era possível se unir pessoas de religiões diferentes. Naquele momento, a região na qual ele vivia, a Índia, estava sob dominância muçulmana. Existia uma série de limitações, inclusive as práticas hindus ali, impostas pelos muçulmanos. Não é? Então ele, nesse movimento de propagação desta perspectiva, né, a perspectiva da devoção como centro, ele encontrou companheiros muito entusiasmados que viram nele não apenas um grande erudito, um grande santo, mas a própria descida de Deus. Dentre os quais estava Advaita Prabhu e Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu, ao qual esse amigo diz aqui, pergunta: esse Nityananda Prabhu, ele é um avatar do Deus Vishnu? Muito bem. Qual é o ponto aqui? Se alguém aqui está ouvindo e está falando, mas Chaitanya não é ele um avatar de Vishnu? Afinal, os avatares são de Vishnu. Na perspectiva muito particular de uma determinada filosofia, e aqui voltamos a dizer, né? Gauranga. Por que Gauranga? Gauranga significa dourado, não é? O avatar dourado, Gauranga. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma ilustração dele em um livro maravilhoso que eu gosto tanto, chamado Bhakti Schools of Vedanta, do Swami Tapasyananda, monge da Ordem de São Ramakrishna, que escreveu esse maravilhoso livro de esclarecimento a respeito do que é Vedanta, das suas escolas, e falando aqui das escolas devocionais, muitas vezes esquecidas pela propaganda do Advaita Vedanta no Ocidente, não é mesmo? Ele faz aqui a descrição dos professores das escolas devocionais do Vedanta e chega ao ponto que ele descreve a vida de Gauranga. Por que Gauranga? Porque, embora a ilustração aqui não pareça muito, ele tinha um aspecto dourado, né? Então, Sri Gauranga Mahaprabhu, grande senhor, vivia em Bengala. Então, com os cultuadores da sua pessoa, como ser divino, estabeleceram então uma filosofia nova, a filosofia do Vaishnavismo de Bengala, ou Gaudiya Vaishnavismo. Gaudiya é Bengala, uma região da Índia, e Vaishnavismo é o culto a Vishnu. Os cultuadores de Deus como Vishnu, aquele que tudo permeia, são chamados de Vaishnavas. Então os Vaishnavas de Bengala desenvolveram essa filosofia, tendo Gauranga Mahaprabhu como a encarnação do Senhor Vishnu. Mas se ele é a encarnação do Senhor Vishnu, como que esse amigo aqui pergunta se Nityananda Prabhu, seu amigo de Chaitanya, de Gauranga, era a encarnação de Vishnu? Não é o próprio Gauranga? O esclarecimento aqui é: esta filosofia, o Gaudiya Vaishnavismo, desenvolveu um particular apego pela pessoa de Sri Krishna. Sri Krishna como sendo o Supremo Senhor, do qual, veja você, Vishnu é uma expansão. Essa filosofia, o Gaudiya Vaishnavismo, inverte a proposição de outras escolas Vaishnavas, que dizem Sri Krishna, Rama e outros são emanações, encarnações de Vishnu. No Gaudiya Vaishnavismo é o contrário. Sri Krishna é o supremo ser e dele se expande Vishnu e muitas manifestações do universo. Então, para essa escola do Gaudiya Vaishnavismo, os companheiros próximos, os associados divinos de Sri Gauranga Mahaprabhu, não são simples pessoas aqui, simples almas, jivas, mas são expansões do próprio Gauranga. E nisso, como Gauranga é Krishna, Nityananda é Vishnu.
nesse sentido. Advaita Prabhu também é uma manifestação do próprio impessoal. Qual é o ponto aqui? É que essa definição é uma definição própria de uma filosofia, de uma escola, de uma interpretação, de uma linhagem de pessoas. E ela não é uniforme, universal, e ela não é acompanhada por outros. Nem em aspectos menores, nem em aspectos maiores. Por exemplo, Sri Ramakrishna Paramahansa considerava Sri Chaitanya, Sri Gauranga Mahaprabhu, como encarnação divina. Ele teve uma visão de Nitai Gauranga, ou seja, de Nityananda e Gauranga, caminhando em Navadip, quando ele foi peregrinar lá, e entraram nele em Sri Ramakrishna. Muitos videntes viram Sri Ramakrishna como uma manifestação própria de Nitai Gauranga. Realmente, há muitos pontos similares entre a expressão de fé, de ensinamentos e de práticas de Sri Ramakrishna com o de Gauranga. Sem dúvida. Muitos pontos. Né? Muitos pontos do cenário, inclusive, né? Tipo de coisa. Na época de Gauranga existia assim, um predomínio muito grande do racionalismo, das ideias do Advaita Vedanta, né? Do monismo seco. Essas ideias lógicas e, né, assim, e tanto Gauranga quanto Thakur, Sri Ramakrishna, explicavam a excelência do amor, né? Então é isso. A resposta a esse amigo é que depende de qual escola você quiser compreender esses termos. Não será assim para um Sri Vaishnava. Sri Vaishnava são aqueles que têm como Supremo Senhor Vishnu e sua consorte, Lakshmi. Por isso Sri, né? Sri de Lakshmi. Sri Vaishnava. Eles são cultuadores do casal divino também. Então, essa compreensão do casal divino é vista em muitos aspectos. Sri Ramakrishna ensinou o casal divino. Só que o casal divino você pode ver Durga e Shiva. Você pode dizer Radha e Krishna. Você pode dizer Sita e Rama. Você pode dizer Lakshmi e Vishnu. E poderemos ir longe nisso. Shri Sarada e Sri Ramakrishna. Então, não dá para dar uma resposta a isso aqui assim, né? Se você for perguntar a um Gaudiya Vaishnava, talvez ele diga algo parecido com isso. Né? Vai dizer coisas que outros não podem dizer. Gauranga é a manifestação de Radha e Krishna. Ok? É um ponto. É uma compreensão muito bonita de se ver. Mas é uma compreensão de uma escola. Então não há aqui essa possibilidade de dizer. Talvez o amigo pergunte o que eu acho. Eu vou avançar nisso quando eu responder outras questões dele também sobre outras dessas imagens. Eu vou tentar esclarecer um pouco como eu vejo tudo isso. Né? Sobretudo iluminado pelos ensinamentos de Sri Ramakrishna, ok? Muito bem. Segunda questão. Não existem avatares mulheres? Por que não ouvimos falar em mulheres que eram avatares de Deus? É uma questão interessante, né? O que é avatar? Avatara é a descida de Deus. Sri Krishna diz no Bhagavad Gita, no capítulo 4, que de tempos em tempos ele mesmo, em pessoa, desce ao universo dos fenômenos para poder restaurar o Dharma. Quando existe assim uma grande decadência da compreensão espiritual, ele toma uma parte no seu jogo e tem um nascimento aparente como um ente comum, como se fosse apenas mais uma das divas. E leva, né, o seu pessoal, sua entourage, vivem com ele para estabelecer isso que é chamado de lila, uma peça do Senhor, na qual ele manifesta um personagem histórico para atuar assim em infinitos mundos e tempos e épocas. Não é? Muito difícil é reconhecer esse nascimento. Aqueles que o reconhecem são muito bem-aventurados. Muito bem. Então, esse amigo pergunta, mas não desce então como forma de mulher? O que acontece aqui? Sri Krishna toma sua energia, que é geradora de todo esse universo fenomenal, e manifesta-se. O que é esse universo fenomenal se não a mãe? Esse universo fenomenal é a mãe. Ou melhor dizendo, como explicou bem Sri Ramakrishna Paramahansa,
Todo esse universo, seus 24 princípios cósmicos, são gerados do poder. Do poder. A Shakti de Deus gerou tudo isso. Então, nós podemos dizer que manifesta-se a Mãe Divina na própria existência daquilo que conhecemos como tal, como existência. E o Senhor toma então a forma de Shakti para manifestar-se aqui no seu jogo divino da encarnação. Então, nisso podemos dizer que o corpo do Senhor manifestado no universo fenomenal é o corpo da sua Shakti. Não é? Então, nesse sentido, temos aqui a explicação por qual razão manifesta-se o aspecto masculino de Deus, a semente, tomando a forma da Shakti. Mas ainda assim, há ao longo do tempo mulheres que foram consideradas de modo tão extraordinariamente santa que foram caracterizadas como manifestações especiais do próprio princípio feminino. Por exemplo, Sri Saranadevi. Sri Ramakrishna disse: esta charada não é diferente daquela Kali que está no templo. Ela é a manifestação de Sarasvati, aquele princípio da mãe que manifesta a sabedoria. Não é? Está encoberta aqui nesta modesta mulher indiana, nessa jovenzinha tão tímida, tranquila e calma. Ela é esta poderosa. Né? Tivemos outras manifestações. Ananda Mai, por exemplo, né? Grande santa, século XX, né? Deixou o seu corpo nos anos 80, início dos anos 80. Né? Temos agora a conhecida Ama, né? Que é a santa do abraço, vocês já devem ter ouvido falar nisso, que para muitos é uma manifestação da mãe. Não é? Para outras pessoas, ela é uma santa, ela é uma pessoa, ou um filósofo, né? As pessoas vão descrever assim, santo, pessoa grande. Nem todas as pessoas vão caracterizar essas expressões, essas personalidades espirituais do mesmo modo. Há pessoas, por exemplo, que não vão reconhecer Sri Ramakrishna como uma encarnação. Há pessoas que vão reconhecê-lo como uma encarnação. Há pessoas que vão considerá-lo um grande santo, um filósofo. Há pessoas que vão considerar menos do que isso. Não temos isso com o Senhor Jesus. Um dos problemas, por exemplo, da nossa mentalidade cristã é que a gente exige que todo mundo tenha a mesma exata ideia sobre tudo, conforme um determinado ponto de vista, que por alguma razão as pessoas acham que tem que ser predominante. E não tem que ser. Então, eu acho que do nosso vício de pensamento cristão vem essa ideia de formulações muito exatinhas. Isso, definitivamente, no que diz respeito a essa espiritualidade vindo da Índia, não encaixa. Você não tem como falar nada assim muito peremptoriamente. É mais uma coisa de como você aceita, de como chega a você, de como a sua percepção, né, diz. Então, no que diz respeito a isso, o avatar é sempre o aspecto masculino que toma a sua forma feminina para manifestar-se. Então, por isso que os avatares são normalmente manifestados nesse aspecto masculino. Mas temos essas manifestações femininas que muitas pessoas consideram a própria manifestação da mãe. Ok? Muito bem. Outra questão nessa mesma linha. Todas vêm do mesmo amigo aqui, inclusive, não é? Aproveitei para essas questões que ele já faz há algum tempo, porque eu acho que são do mesmo grupo, né? Digamos assim, de ideias. Ele pergunta: quem é Shiva na sua visão? Shiva, o auspicioso, o Mahadeva, o grande Deus. Quem é Shiva para mim? Para mim, ele é uma manifestação do divino. Para muitas pessoas, Shiva é o Supremo Senhor. Não é? Os devotos de Shiva consideram que Shiva é o absoluto. É ele, o grande Hari. Ok? Para outras pessoas, ele é uma manifestação de Vishnu. Para outras pessoas, ele é um aspecto do absoluto que personifica-se como um elemento destruidor. Todas essas concepções elas são conciliáveis e elas vão ser mais acentuadas de acordo com a tradição a qual você faça parte e, sobretudo, a qual a sensibilidade manifesta para você. Eu não sou assim um grandíssimo devoto de Shiva.
Não, digo, eu não sou grandíssimo em nada, mas o meu sentimento não é extremamente atrelado ao nome e forma do grande Senhor Shiva. Mas eu tenho certeza que ele é uma manifestação do Divino Supremo, não é? Então, as particularidades devocionais. Então, há aquele que é devoto de Radha Krishna, há aquele que é devoto de Sri Ramakrishna, há aquele que é devoto de Rama, há aquele que é devoto de Durga. Uma especial, particular devoção. Mas todos esses devem considerar Shiva uma manifestação de Deus. Não é? Poderosa manifestação de Deus, supremo ser. Não é? Então, a relação devocional que você tem é que vai variar. Não é? O sentimento que você emprega naquela. Mas é apenas isso que eu posso dizer. Então, quando você vê, por exemplo, né, o movimento da ISKCON, o movimento Hare Krishna, né, do Swami Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele tratava Shiva muitas vezes como um semideus. Isso é evidentemente muito ofensivo, muito heterodoxo. Ninguém considera assim, né? Uma das particularidades, né, da tradução do Swami Prabhupada, que eram Swami Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que eram muito próprias, né, do seu próprio entendimento e muitas vezes, né, contrários às tradições mais antigas, inclusive do próprio Gaudiya Vaishnavismo, né? Então há sempre uma tendência, né, muito assim, de diminuir todo o resto em nome de Krishna, né? Então, mas isso é muito próprio desse sectarismo, né? Então, pode ser que existam pessoas que pensem assim, em Shiva como um semideus. Mas o próprio termo semideus, ele não tem muito cabimento, né? Tem devas, deuses, né? E o Supremo, Brahma, sim, ok, da qual todos vieram, todos estão, todos são partes. Na verdade, vieram é um pouco estranho também, na qual todos estão, né? Porque Brahma é tudo, sem início, sem fim. E tudo sempre esteve nele. Então, tudo também é sem início, sem fim. Inclusive os devas, né? As almas, das almas condicionadas, os objetos inanimados, tudo isso sempre existiu, nunca foi criado no sentido que temos aqui, né? Então, a manifestação de um ser poderoso, de um deva, ela sempre existiu, né? Então você pode entender nesse sentido o conceito mais profundo da palavra Advaita, né? Do todo. Sem um segundo significa que o todo, Senhor Supremo. Mas nele existe um universo imenso de diversidades, nos quais estão os devas. Então, Shiva é chamado também de um Mahadeva, o grande Deus, né? Então, essas coisas são muito variáveis e depende muito para quem você pergunta, né? No meu caso é isso. Shiva é uma expressão do divino. Outra questão. Sri Ramakrishna acreditava desde sempre que ele era uma encarnação de Vishnu? Bom, desde sempre. Sri Ramakrishna, quando criança, desde sempre manifestou um amor profundo por Deus. Um apego muito grande por tudo que se relacionava ao divino. Ouvir as histórias dos sadhus, não é? Representar peças teatrais sobre a história dos deuses santos. Cuidar da deidade da casa, alimentá-la, vesti-la, banhá-la, cantar para ela, né? Êxtases com a manifestação da própria natureza e percepção do divino em tudo. Isso sempre fizeram parte da vida de Sri Ramakrishna desde criancinha. Mas ele expressava coisas do tipo, eu sou o Vishnu? Não, não falava sobre isso. Ele era uma criança, filho dos seus pais, irmão dos seus irmãos, vizinho dos seus vizinhos, devoto de Deus. Era isso que ele manifestava, né? Certa vez, existe uma parte da Lila de Sri Ramakrishna, a história de um devoto que era um senhor, um velhinho, que era vizinho dele, e eles se davam muito bem, assim como uma relação avô e neto. E certa vez esse senhor
chamou Sri Ramakrishna, criança ainda, o pequeno Gadadhar, criança, e o adorou. E disse: ó Senhor, eu sei que você é este Vishnu. A única coisa que eu me entristeço é não poder ver toda a sua lila. Não é? E o pequeno Gadai o repreendeu, disse: deixa estar assim. Então, ao longo do tempo, Sri Ramakrishna cresceu, teve muitos aspectos de sua lila, inclusive as fases de grande ânsia por ver a mãe, grande ânsia por receber os seus devotos do círculo interno. Tudo isso estava com ele, mas em muitos momentos ele manifestava com os mais íntimos impressões. Tanto visões, né? Assim, é conhecido, né, a história de Matur Babu. Matur Babu era o homem rico que cuidava do complexo de templos onde Sri Ramakrishna vivia. E as pessoas falavam para ele: ô Matur, esse Gadadhar, ele é um doido. Ele é um padre doido. Ele fica o tempo todo ali, inebriado na imagem, não realiza os rituais conforme aqui para seguir o ritmo da vida normal, ele está sempre assim, dá um jeito nisso e tal. E Matubabu estava pensativo nisso. E certa vez olhando uma parte do tempo, começou a ver aquele Gadadhar andando de um lado para o outro. E ele começou a prestar atenção naquilo. De repente, quando ele percebeu, em cada ida e vinda de Sri Ramakrishna, ele via, ele, Matubabu, via uma das grandes deidades, das grandes formas de Deus: Durga, Kali, Shiva, Krishna, Rama. E ele então correu aos pés daquele louco Gadadhar, se lançou aos pés dele e dizia: ó Senhor, você é você, são todos. E Gadadhar disse a ele: levante, você é o grande mantenedor desse templo, tenha compostura, não fique assim. E aconteceu algumas vezes isso com outros. Sri Ramakrishna, então, de alguma maneira revelava ao coração desses o que era importante para eles e ao mesmo tempo mantinha oculto a sua forma. Chega um dado momento da Lila de Sri Ramakrishna que não foi possível mais manter oculto. Então foi o momento que ele partiu. Não é? Então é isso. Sri Ramakrishna nunca teve essa postura de dizer explicitamente uma mesma coisa. Não é? Sabemos, no final de sua vida, estava lá Naren, o jovem Swami Vivekananda, angustiado, porque passou 6 anos brigando com Sri Ramakrishna, dizendo: cara, não existe Avatar, você é louco, essas coisas são visões na sua cabeça, você está afetado pelo emocionalismo e tal. Até que no final ele não tinha nenhuma dúvida que Sri Ramakrishna era divino e pensava: eu só gostaria que ele pudesse agora me ordenar e dizer: eu sou este que de tempos em tempos vem. Mas como eu vou perguntar isso para ele? Como que eu vou pedir isso a ele? Eu tenho vergonha. E Sri Ramakrishna, lendo seus pensamentos, disse: se você precisa, saiba que aquele que foi Rama, aquele que foi Krishna, agora é Ramakrishna. Então, assim se revelou para muitos, não é? Como o Supremo Ser, e de tempos em tempos vem. Não é? Mas para muitos ele disse: como assim? Eu sou apenas a poeira dos pés dos devotos. Eu sou o servidor dos devotos. Eu sou uma pessoa ignorante. Olha, quebrei meu braço. Olha, eu tenho câncer. Eu sou um... Como você vai dizer que eu sou o Senhor Supremo? Para com isso. E dizia assim. E ao mesmo tempo, para aqueles em que era útil, ele manifestava a sua forma eterna e as suas múltiplas e infinitas formas. Não é? Porque aquele que é Nirguna e Gunamai está além de todas as limitações das gunas e possui todas elas. Ah? Então Sri Ramakrishna evidentemente sempre sabia quem ele era. Mas na sua lila nós temos as muitas fases da pessoa aqui presente para nos dar esse portal divino. Ok? Muito bem. Outra questão desse amigo. Uma sequência de questões assim que eu tenho certeza que são interessantes para boa parte das pessoas. Ele pergunta:
O que é Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva nas tradições védicas? Então, o entendimento a respeito disso também é muito amplo e variado, né? Brahma, o Criador, o primeiro ser, aquele que surge do umbigo de Vishnu, não é? O ensinador dos Vedas, geralmente uma deidade de 4 faces, geralmente apresentada como um idoso de 4 faces. Na iconografia do recente movimento da ISKCON, movimento Hare Krishna, às vezes você vê um aspecto jovem, quase que andrógeno, feminino, masculino, de Brahma. Isso é iconografia, mas a iconografia mais tradicional mostra Brahman como o idoso, o antigo. O que nos remete à tradição do antigo dos dias do cristianismo. Okay? Da ideia do velho na nuvem, né? Por que velho? Porque é antigo, porque é primeiro. Então, essa é a ideia. Brahma não é muito cultuado na Índia. Acho que tem um templo só na Índia das deidades, assim, porque ele é visto como uma espécie de demiurgo, né? Como aquele que faz o universo material, mas ele não é o supremo senhor. Mas aqui um amigo pergunta sobre essa questão de Trimurti. Trimurti são 3 imagens divinas. Então aqui se descreve muito facilmente assim, né? Brahma é o criador, Vishnu é o mantenedor e Shiva é o destruidor. Isso é a trindade hindu, da onde o cristianismo tirou sua trindade. Vocês já não ouviram essas simplificações grosseiras assim? É assim, né? Não é isso. Até porque, como vocês podem perceber, nesse conceito, Brahma surge de Vishnu. Em certa linha teológica é assim. Em outras, então assim, Shiva é o supremo senhor, da qual tudo surge. Ele é o criador, ele é o mantenedor, ele é o destruidor, para os adeptos de Shiva. Né? E para os adeptos de Vishnu, ele não é apenas o mantenedor, ele também é o gerador de tudo, tudo está nele. Então, essas coisas, esse desenho muito simplesinho, assim, é coisa de Wikipédia, assim, né? Uma coisa mais sintética, assim, simplificada e tal. Tem alguma verdade, mas não tem toda a verdade. Né? Então, qual é a percepção? Deus é tudo. Então, ele gera, ele mantém, ele destrói, ele gera de novo, ele mantém, ele destrói. Essa é a ideia. Então, aqui você tem essas formas que expressam esse conceito. Só que elas não podem ser compreendidas assim como 3 deuses ou as 3 imagens de Deus. Não é exatamente isso. Né? É como se fossem aqui personificações de características do Supremo Ser. Ok? Muito bem. Uma outra questão. Dá tempo? Eu tenho uma questão aqui que está na sequência, de ordem do tempo, mas ela vai exigir um pouquinho mais de tempo, então eu vou pular. Meu amigo pergunta: muitas vezes, quando um tema mais complexo surge, como aqueles relacionados às questões sociais, políticas, a resposta que você dá é: o que realmente importa é buscar cultivar o amor por Deus, repetir seus nomes, meditar nas suas glórias. Isso não nos leva ao empobrecimento da vida? Vamos pensar, por exemplo, exemplo de Sri Ramakrishna. Ele não queria aprender educação para ganhar o pão. Mas como a vida existe sem isso? Será que o ideal de devoção é sermos uma civilização que para no tempo de subsistência como os Ames? Essa questão parece de tempos em tempos, ela é sempre muito boa. E ela sempre é uma questão que tem um probleminha na sua formulação. Não é? Qual é esse problema? O problema é, se eu quero montar uma estante, eu não digo: vou ler o Sri Ramakrishna Katanita e assim montarei a estante perfeitamente. Porque as palavras de Sri Ramakrishna, o néctar de suas palavras, já resolvem tudo, inclusive montar uma estante. Não! Eu não ia dizer algo assim. Porque provavelmente eu não ia conseguir montar a estante. Para montar a estante, eu preciso do manual da estante, talvez de algumas ferramentas. Não é verdade? De alguma claridade, espaço para eu sentar no chão, montar. Essas coisas. Então não tem nada a ver aqui uma coisa com a outra. Eu não vou buscar um ensinamento espiritual para realizar as coisas do mundo. Política, modelo econômico, organização da sociedade, o meio ambiente.
arquitetura, crises de modo geral, as coisas da vida. Como jogar um esporte, como praticar um esporte, regras do esporte, leis do esporte, condicionamento físico, como é uma quadra, como é um campo, quantos jogadores praticam, qual é o tipo de uniforme, os materiais que são usados. Nada aqui tem a ver com ler o Sermão da Montanha. Não é verdade? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, se eu estou buscando o sumo bônus da vida, se eu acredito em Deus, acredito que tem uma alma, que o sentido da vida é espiritual, definitivamente, todas essas coisas todas aqui não são a prioridade da vida. Não quer dizer que eu não monte a estante, que eu não queira saber como se pratica um tal esporte, que eu queira praticar, que eu tenha uma opinião assim o assado sobre qual o melhor regime político, o melhor sistema de governo, melhor regime econômico, essas coisas todas. Agora, isso não é a questão importante da vida. Então, quando as pessoas trazem a mim questões muito aflitivas sobre os tempos modernos, a decadência do Ocidente, essas coisas, aí é nesse sentido que eu respondo para elas. No que diz respeito à sua preocupação espiritual, essas coisas são ridículas. Elas não têm importância nenhuma. Do Ocidente não tem importância nenhuma. Aí sim é repetir os santos nomes de Deus, lembrar dele, pensar nos seus passatempos transcendentais, meditar na sua imagem gloriosa e bendita, rogando a Deus para que lhe dê amor por ele, como Sri Ramakrishna disse. Meditação é lembrar que nada é seu, tudo passa, só Deus é dono de tudo, só ele é o agente, e depois rogar a Deus para que lhe dê lágrimas e amor por ele. Então, nesse sentido, para aquela pessoa que está pensando sobre esses assuntos, a resposta tem que ser essa. Todos os engajamentos, todos os envolvimentos são um afastamento de Deus. Sim, senhor. Ah, então ele pergunta, né? Então, o ideal da devoção é sermos uma civilização que... O ideal da devoção tem rigorosamente nada a ver com civilização, meu querido. Não diz respeito a civilização alguma, moderna, atrasada, conservadora, progressista, essas babaquices todas. Não tem nenhuma relação com nada disso. Nenhuma relação. Então ninguém que seriamente entendeu o tema da devoção, como explica o Narada Bhakti Sutra, lido aqui às sextas-feiras, e desenvolvido aqui na profundidade disso, aos sábados, na leitura e contemplação do néctar das palavras de Sri Ramakrishna, vai compreender que a questão importante da vida é saber se é monarquia ou república, socialismo ou capitalismo, feminismo ou outra coisa. Ninguém vai entender isso é o X da questão. Vão entender que o X da questão é você está preso aqui nesse condicionamento mortal, sendo você imortal, porque você não se conecta com a fonte de toda a vida, a própria vida, Deus, o Supremo Senhor, não se conecta a ele com amor. Você às vezes tem uma religião, você às vezes tem um conceito filosófico a respeito de Deus, mas você não tem um relacionamento amoroso com ele, verdadeiramente uma ânsia, uma aflição, uma saudade no seu coração. E é por isso que você se engaja tanto em tantas coisas. Então, aquele que é um buscador de Deus não vai desenvolver um esporte novo, não vai desenvolver um programa novo, não vai desenvolver uma moda nova, não vai criar empresas super bem-sucedidas, não vai desenvolver um partido político, uma luta social, não vai. Aí diz, então se todos fossem assim, não serão todos assim! Serão sempre pouquíssimos! Serão sempre uma meia dúzia de gatos pingados! Nunca serão multidões! Isso é idiota pensar assim! Não existe risco, não existe perigo à civilização. Porque você não vou dizer assim, olha, o caminho que Sri Ramakrishna disse é você chorar por Deus. Milhares e milhares e milhares de pessoas agora vão sentar e começar a chorar por Deus. Não é assim! Isso é burrice pensar assim.
É um pensamento tosco pensar assim. Como as palavras de São Paulo, o ideal mesmo que todos sejam como eu, castos. Mas se você não pode, você quem? A esmagadora maioria das pessoas. A esmagadora maioria das pessoas não tem apenas apego por Deus. A esmagadora maioria das pessoas precisa de coisas mais limitadas aqui. Então, para essas pessoas, o que diz São Paulo? Uma medida boa de educação dos seus sentidos é que você se case. Para que você acrescente ao elemento querer ter sexo outros, como querer cuidar de alguém, querer ser responsável por alguém, querer ser fiel a alguém, querer fazer alguém feliz, servir a alguém. Então você reduz a animalidade, a carnalidade predominante daquele desejo pura e simplesmente animalizado com elementos que ajudam a esta animalidade ser, de certa maneira, sublimada, tornada mais sublime. Esse é o sentido do casamento. Agora, quem tem um apego apenas por Deus não se casa. Sejamos claros. Isso significa dizer que o casamento é inferior? Não. Você pode, no casamento, tendo um grande apego por Deus, desenvolver um crescente apego por Ele. Quando esse apego chegar, o que você vai perceber? Que o casamento, que o companheiro, que a companheira, que os filhos, tudo isso são meios de você servir a Deus. Esse é o sentimento das pessoas que normalmente se casam, têm filhos? Não é. Não é. Então, a questão não é se eu for celibatário, eu serei santo. Não. Tem tantos celibatários que não são nada santos. O simples desinteresse por vida sexual, por vida familiar, não significa santidade. Você pode ter vida sexual e vida familiar e ter um anseio profundo por Deus. Né? Então, aqui, o ponto, e assim, concretamente falando, você está no mundo, Sri Ramakrishna dizia isso. Por qual razão não vou fazer o bem? Eu vou fazer o bem, porque eu estou aqui, estou respirando, estou comendo, estou andando, estou aqui. Então tudo que eu fizer vai ser bom. Agora, o meu anseio, a menina do olho, aquilo que eu realmente quero é Deus. Então é nele que eu penso. As outras coisas eu faço, ok, eu faço. Né? Então é isso. A civilização, o mundo concreto, essas coisas todas que existem, essa estrutura, ela existe porque a esmagadora maioria das almas são atadas. E nesse atamento ao mundo, elas querem fazer coisas diversas. Dentre as quais, filosofias políticas, né? Modelos arquitetônicos. E brigam, e lutam, e querem, desejam. Porque desejam Deus através das coisas todas. Deus está encoberto pela sua energia primordial e as pessoas então são muito apaixonadas por tudo nessa vida. Existe alguém que é fanático por pássaros. A pessoa dedica a vida dela toda a estudo dos pássaros, estudo de insetos. Ok? Tem uma pessoa que é ficcionada por trens. Tem uma pessoa que é ficcionada por ônibus. As pessoas têm apegos. Esses apegos prendem você ao mundo. Isso quer dizer que a pessoa é malvada, ele é um malvado, é um perverso. Não! O homem rico da parábola do Senhor Jesus, de Lázaro, do homem rico, não era um malvado, ele era simplesmente uma pessoa que estava cheio das riquezas do mundo, só que o mundo morre e renasce, e morre e renasce constantemente. Então, isso é o atado. O atado é isso. Então a civilização não corre nenhum risco com o discurso de Bhakti. Porque o discurso de Bhakti é algo dito para que poucos peguem essa senha e falem: aquela felicidade que eu não encontrava no mundo existe. É o caminho do amor e da devoção de Deus. Outros vão falar: o quê? O que você está falando aí? Felicidade que não está no mundo? O mundo tem toda a felicidade que eu quero. Ele tem sexo, ele tem comida, ele tem o Partido Socialista, ele tem o liberalismo, ele tem música, ele tem discussões sobre estilos musicais, ele tem sobre a minha preocupação com o mundo moderno, a preocupação com a mesa tridentina, ele tem a ação social, ele tem... O mundo é tão feliz. Essas pessoas nunca serão tocadas pelo discurso da devoção suprema. Então o discurso da devoção suprema não é uma ameaça à civilização. A ameaça à civilização, deixa eu só falar para você uma coisa aqui, é o atamento ao mundo. Mas isso é parte do jogo também, porque é um castelo de areia, tá bom, querido? Toda a sua grande civilização é um castelo de areia. Tantas coisas já passaram, você nem sabe que existiu.
Existiram coisas aqui que eram a própria consolidação da existência. Impérios eternos, eles nem mais têm registro físico deles. Você nunca saberá que eles existiram. E existiram. Ok? Existiram transitoriamente. Não existem em substância no que diz respeito ao eterno, mas existiram dentro do fenômeno. Não é verdade? Então, o chamado à devoção suprema não é uma ameaça à civilização. Ele é uma alternativa ao mundo. Dentro do mundo. É uma transformação de consciência. Muito bem, meus amigos. Vídeo de perguntas e respostas. Boas perguntas aqui, eu acredito. Interessantes. Temas variados. Temos aqui uma sequência grande de questões a tratar. Trataremos no próximo vídeo dessa série. Eu espero que vocês gostem. Espero que se animem a mandar também as suas questões. Todas elas serão tratadas no devido tempo, numa sequência. Às vezes eu intercalo questões mais novas com questões mais antigas, em virtude da temática, para não ficar muito cansativo um tema só. Tá bom? Mas é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima, então. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.